Drops! Anjin 4015. Salve Jason, uma pergunta. A narrativa das tirinhas ajuda a praticar narrativa para fazer um mangá? Salve Anjin, Jason aqui, vamos responder essa pergunta, cara. Eu recebi faz relativamente pouco tempo essa pergunta, mas eu achei ela interessante e acho que dá pra dar um assunto maneiro aqui. Eu não fiz muitas tirinhas na minha vida, se eu não me engano eu fiz umas 3 ou 4, você consegue ler elas ali no meu site, instintomangaka.com, caso você queira dar uma conferida no site, tem várias dicas, textos, artigos, tem meus mangás para ler de graça, tem muita coisa legal lá no site para você que só acompanha aqui no YouTube ou de repente no YouTube e no Instagram, dá uma conferida no site, principalmente se você gosta de ler, né, porque lá são mais artigos, etc, essas coisas sim, certeza que você vai curtir. Enfim, tem algumas tirinhas lá que eu fiz, então eu não tenho lá uma vasta experiência em tirinhas, já li vários livros de tirinhas, curto demais, e com base nessa experiência eu acredito sinceramente que não, que fazer tirinha, a narrativa das tirinhas, né, ela não vai te ajudar necessariamente na narrativa de um mangá, e por um princípio muito simples. O primeiro detalhe é que as tirinhas elas têm uma estrutura muito básica, então você não tem uma questão narrativa de composição de página, de composição de quadros. Você pode até ter um pouco de composição de cena, mas é só. Geralmente as tirinhas elas são feitas em 3 ou 4 quadros, um do lado do outro, ou se você tem algum outro padrão de leitura, você coloca um embaixo do outro, ou se você está fazendo para um modelo meio Instagram, você coloca meio que tipo formando um quadrado, né? Então 4 quadros, enfim, onde você vai ter 2 por 2. Aí minha gata chegando para fazer parte do vídeo aí, vocês ficarem felizes. Ah, já foi. Só deu uma andadinha. Enfim, então você não tem aquela questão de, por exemplo, quando você está fazendo um mangá ou um outro tipo de quadrinho, você ter, por exemplo, cenas menores para cenas onde o foco é menor, onde você está representando só um detalhe, onde o desenho não é tão importante, aí você vai ter cenas maiores de destaque, onde o desenho é mais importante, onde a pessoa vai gastar um tempo olhando para o desenho, onde você que é artista vai trabalhar o desenho ali com mais foco, né? Colocar mais detalhes, colocar mais qualidade mesmo naquele desenho, para que ele seja ali o chamariz da página. Então você não tem muito essa questão, por exemplo, de um quadro que ele vai ser meio torto, meio inclinado por um motivo, para que o quadro de baixo possa parecer que está vazando para o quadro de cima, ou uma cena começar a vazar um pouco para outra, para dar mais impacto, para parecer que aquela ação, aquele personagem está pulando para fora da página. Na tirinha você não tem isso, então a tirinha ela é muito focada geralmente em uma piada, né? E aí ela tem 3 ou 4 quadros exatamente porque você tem ali basicamente a estrutura de roteiro para você contar uma piada ou fazer alguma coisa, que geralmente você tem a apresentação, você tem desenvolvimento e você tem ali um final que geralmente vai ser surpreendente, que geralmente vai ser uma quebra de expectativa em relação a apresentação e o desenvolvimento, né? Então, sei lá, você tem 2 personagens conversando, você mostra ali, introduz o assunto que aqueles personagens estão conversando. Então, geralmente, sei lá, você tem um primeiro personagem falando no primeiro quadro, o segundo personagem respondendo no segundo quadro, e aí o terceiro quadro com o primeiro personagem completando a história de um jeito que geralmente o leitor não espera com base no que ele leu nos outros 2 quadros anteriores. Então geralmente é muito essa estrutura que o humorista chama de setup e punch, né? Então setup é a apresentação da piada, é você introduzir a história para a audiência ali, né, falando como se fosse um humorista, introduzir a história para a audiência, para que eles gerem uma certa expectativa a partir daquela história, e aí você vem com uma piada que geralmente não tem a ver com aquilo que eles estavam esperando. E aí você consegue o riso, supostamente. Muitas das tirinhas, charges, etc., elas têm esse foco de geralmente ser algo mais engraçado. Existem também as tirinhas mais reflexivas, né? Calvin Haroldo é conhecido muito por fazer muito dessas tirinhas mais reflexivas, mais filosóficas e não tanto focado só em piada. E aí tem mais ou menos a mesma coisa, você vai ter o personagem ali discorrendo sobre algum assunto e terminando de alguma maneira que geralmente tende a ser surpreendente no sentido de ser a parte mais profunda onde o leitor vai sair da tirinha e ficar pensando. Então geralmente a estrutura da tirinha ela gira em torno disso e ela é algo que tem que ser apresentado ali dentro dessa pequena estrutura de 3 a 4 quadros. Enquanto quando a gente está falando de um mangá, de um outro quadrinho, você tem uma história maior, né? Você não vai fazer muitas vezes uma história em uma página. Mesmo histórias extremamente curtas, elas têm, sei lá, 2 ou 3 páginas.
para isso. E aí você tem toda uma estrutura completamente diferente. Apesar de que você, de uma maneira mais longa, mais esticada, você vai respeitar o mesmo processo de apresentação, desenvolvimento e desfecho, né? Então, onde você vai introduzir o personagem, introduzir a temática, introduzir o problema que aquela história vai abordar, vai desenvolver aquele personagem, aquele problema um pouco e vai apresentar um final que seja inesperado, surpreendente ou emocionante para o seu leitor de alguma forma. Tudo que a parte prática mesmo de colocar isso ali na página, na minha opinião, pelo menos, é completamente diferente da estrutura narrativa de uma tirinha. Então, acredito que tirinhas são uma ótima forma de você, por exemplo, chamar a atenção para o seu perfil ou algo do tipo. Vamos supor que você está querendo fazer um mangá e você gosta também do formato de tirinhas. É legal você ter um perfil, por exemplo, de desenho, um perfil profissional no Instagram, onde você vai postar algumas tirinhas lá. O formato do Instagram ele beneficia muito o lance da tirinha, já que ela não liga muito para essa questão de brincadeiras de tamanho de quadros, etc, né? Você não tem aquela estrutura de página tão rígida na tirinha, ou melhor, né? Você tem uma estrutura mais rígida na tirinha e não aquela questão de formato de página. Você consegue fazer um carrossel onde você vai passando. Tem várias perfis de tirinhas que eu sigo. Deixa eu ver se aparece algum aqui. E aí você meio que vai... O HQSBR vive compartilhando, ver se eu procuro. Você vai passando pro lado e aí cada imagem do carrossel é um quadro da tirinha e geralmente eles colocam os 4 quadros no final. Vou até deixar a dica. HQSBRs, HQs brasileiras no Instagram. Você quer seguir uma página bem maneira aí que posta, que recompartilha várias coisas de vários artistas e tal, muito legal. Então você tem aqui no formato onde cada imagem do carrossel é um quadro. E aí você vai passando pro lado e vai acompanhando a tirinha, né, até o final. E aí no final geralmente você coloca ali tudo junto de uma vez e tal. É algo que o Instagram gosta muito, porque você mantém a pessoa ali entretida, interagindo com a sua postagem, o que faz o seu perfil crescer bastante. E aí você consegue, a partir disso, depois, né, juntar seguidores que estão interessados ali nas tirinhas que você faz, nas histórias que você conta, e aí fazer o seu mangá e já ter ali como uma forma de divulgação. Agora, em termos de treino, que era o foco aqui da pergunta, treino mesmo. Tipo, vou fazer tirinhas para treinar narrativa e futuramente construir o meu mangá. Eu acho que não vai ser muito útil nesse sentido mesmo, não. É legal de fazer, é algo muito bacana, mas em termos de treino, honestamente, eu acredito que não. Se você discorda dessa minha opinião, por favor, deixa aqui nos comentários e deixa claro os pontos do porquê você discorda, por que você acha que fazer uma tirinha serve de treino, sim, na questão narrativa para fazer um mangá. Não sei se na questão de desenho, por exemplo, transição de uma cena para outra, isso sim pode até ajudar. Né? Isso faz parte meio que um pouco da narrativa, mas ainda assim eu acho que a tirinha ela tem uma estrutura mais rígida, então você não vai ter grandes passagens de tempo, de ângulo, de várias coisas. Você não vai ter todas essas pegadas que geralmente outros tipos de gêneros de quadrinho tem mais, né? Então você tem cenas onde você vai ter uma questão de câmera lenta, cenas que vão passar mais rápido, cenas onde você quer aumentar o impacto da cena que está acontecendo, ou coisa do tipo, criar atmosfera, esse tipo de coisa geralmente a tirinha não tem, porque, como eu disse, ela é muito focada nesse modelo padrão, nessa estrutura padrão de setup punch, de apresentação, de um contexto, de uma piada, de uma ideia e surpresa para gerar riso ou reflexão e por aí vai. E eu espero ter ajudado aí todo mundo que tem vontade de fazer tirinha e tinha dúvida se a tirinha ela servia como uma espécie de treino para poder fazer um mangá. Acredito que realmente o caminho mais curto para você fazer um mangá é você fazer e ir aprendendo, errando. Provavelmente seu primeiro mangá não vai ser lá aquela coisa das melhores, mas todo mundo começa do zero, todo mundo começa ali de algum lugar e você vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Então não deixe o medo de começar errado te impedir de começar. A ideia é começar errado e ir aprendendo a fazer certo à medida que você vai fazendo. Você quer fazer tirinhas, façam tirinhas. Você quer fazer mangá, façam mangás. Eu acho que são coisas diferentes, são dois caminhos muito interessantes para se seguir, mas que eu não necessariamente acho que ajuda diretamente o outro. Claro, se você está se mantendo desenhando, se você está se mantendo pensando nisso, tudo que envolve o desenho, tudo que envolve esse mundo e tal, vai ser útil, vai servir de alguma ajuda. Ler um mangá, assistir um filme, jogar um jogo e pensar na história, pensar nos personagens, pensar em tudo. Quando a gente está falando sobre criação, praticamente tudo serve de inspiração e ajuda de alguma forma. Mas, como eu disse, o foco aqui da pergunta foi como uma espécie de treino mesmo
de narrativa, e aí nesse sentido eu realmente acredito que não. Se você também tem alguma dúvida sobre criação de mangá, sobre produção, publicação, qualquer coisa desse tipo, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô lendo todos os comentários e separando alguns para trazer aqui no Drop. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal e eu vejo você em um próximo. Falou!